Nós estamos lendo o capítulo, pastora? 16 hoje, Sansão e Dalila. Isso. Vamos lá, aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Só um pouco, pastor. Mas espera lá, ele não tinha o voto nazireu? O voto nazireu compreendia em não tomar o vinho, né, o derivado da videira, não cortar o cabelo, Não se misturar com coisas impuras, né, não tocar coisas impuras, não tocar assim como o morto. nem né, relacionamentos. Isso. E agora a gente vê que ele vai pra Gaza. Esse menino tá meio desviado, né? Esse menino tá meio estranho, né, gente? Porque olha só, ele fala que ele vai pra Gaza, né? E viu ali o quê? Uma prostituta e vai passar a noite. Quer dizer, como se fosse uma coisa, tipo, parei pra tomar Normal. um refrigerante no bar, né? Mas tudo bem, vamos lá, só pra fazer uma observaçãozinha. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Você viu que já havia uma predisposição ali, o pessoal já estava querendo pegar Sansão, né? Já tinha acontecido todas aquelas situações do casamento, enfim, né? E tentando descobrir o segredo da força de Sansão. E daí agora aqui a gente vê o quê? Né? Que o povo já está querendo vingança, né? Uma vingança que ainda, né, eles querem fazer sobre a vida de Sansão. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. E aqui você tem que tentar visualizar isso. Se você não tem ideia de que a porta da cidade, você vai talvez confunda com a tua porta. E pensa na tua porta, pensa no teu batente. Não pensa em alguém arrebentando uma porta dessa como de casa, botando essa porta em cima da cabeça, com batente e tudo, e levando pro alto do monte. Não, mas aqui fala a porta da cidade. Para quem já esteve lá em Israel, quem já teve em alguns lugares que... É a porta. Morado, é o portão, gente. É um portão. Então aqui está dizendo o seguinte, esse cara arrancou o portão, né, com fechadura e tudo. Né? E detalhe... Fechaduras de ferro, né? Umas coisas pesadas, coisas... E não só arrebentou ele. Aqui conta a história que ele carrega, ele pega esse negócio nos ombros e leva até o topo de uma colina. Tipo, para não ficar dúvida que fui eu que estourei, que eu que arrebentei, que não existe portões que me seguram, ainda vou carregar esse troço lá pro alto da colina, vou subir com esse negócio para cima. Então imagina a força que o Espírito de Deus não deu para ele. Gente, agora para pensar. Não era força humana. Isso aqui não é força humana. Isso aqui não existe. Nem o Hulk faz isso aqui. Entendeu? Não é. Isso aqui é força do Espírito de Deus. E aqui você entende até a força, né, espiritual, vou chamar assim dessa forma. Até quando você exerce ministério de libertação e às vezes a força que os espíritos se utilizam através de um corpo. É interessante que eles não têm força fora de um corpo. Mas eles precisam de um corpo para ter força. E aqui no caso a gente vê a força do Espírito de Deus na vida de Sansão, algo fantástico. E mesmo assim, mesmo ele sendo um homem que acabou de sair da casa de uma prostituta, Deus ainda está com ele. Vamos lá. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E agora o segundo grave apontamento desse capítulo, o primeiro, ele ir na prostituta, né? O segundo agora, o que é? Ele se apaixona por Dalila, uma filisteia. Exatamente. Já estavam em guerra contra os filisteus e agora então aqueles líderes vão usar, né, essa paixão dele pela filisteia Dalila para tentar descobrir a fonte da força de Sansão, ok? Então nós vamos ver lá a partir do verso 6 agora. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo.
Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Você veja que aqui ele arruma essa mulher, filisteia, aquele filme Dormindo com o Inimigo. Né? Exatamente, né? Dormindo. Ela tenta descobrir, a gente vê ele mentindo, porque ele está mentindo. Ele podia dizer, não vou dizer, não posso dizer, não quero dizer. Ele não, obrigado. Né? O que ele faz? Não, ele mente. Ele mente, não, ele estava experimentando ela. Tudo bem, mas se utilizando de uma mentira. Né? Enfim, logo é descoberta. Observe que aqui o cenário todo tinha homens dentro do quarto. Gente, isso aqui foi uma coisa terrível, uma coisa absurda. Não existe nenhum momento que você vê que essa mulher tem algum tipo de sentimento verdadeiro por ele, mas ele está lá. Que nem quando um boi vai para o matadouro, né? Ali caído por essa filisteia. Vamos lá, agora que ela vai tentar mais vezes. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba. Mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ele chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ok? Então a gente observa que ela está num objetivo bem claro, né? Está bem planejado. A estratégia dela é receber lá o dinheirinho dela, descobrindo, né, a fonte da força dele. Tá? A gente vê que Sansão estava cego antes de ficar cego. Porque não é possível que ele não consegue enxergar que tem alguma coisa errada. Sendo que ela mesma prende ele, ela mesma amarra. Uma coisa seria a questão de só querer saber o segredo, né? Agora a outra é a questão ali de que sempre depois do segredo, ela amarrava ele, ela fazia. Exato. E deixa eu te falar, alguém mesmo dormindo, alguém vai amarrar você com tiras de couro molhada, com cordas novas, e você não vai perceber, você não vai acordar? Ou será que ele estava tão bêbado de tomar vinho, que daí ela pôde fazer isso, né? E ele não percebeu, mas mesmo assim, eu vejo que ele brincou com fogo, né? Meu Deus, ele estava... Por isso que eu falo, ele tá cego, ele está... Um homem que é um homem que está ali para ser um libertador, uma pessoa que vem ali de uma mãe que não poderia ter filho, vem de uma promessa de Deus, um homem que Deus enche e capacita do Espírito Santo de Deus, um homem que é para ser um herói, né? E na verdade ele até, em alguns momentos, ele se posiciona como um herói, né? Como um instrumento de Deus, digamos assim, mas não como um herói de caráter, como um herói de exemplo. Ele não é exemplo. Hoje ele não é exemplo para nós de pessoa, de cidadão, de cristão, ou mesmo de filhos de Deus. Não, ele não é esse exemplo, né? Agora, é incontestável a força que ele tinha de Deus e a missão que ele tinha por parte de Deus. Tá? Eu quero que você separe essas duas coisas para você entender. Precisa separar para poder entender. Que uma coisa né? é o que Deus tem na sua vida, na minha vida. Outra coisa é que nós estamos sendo a Deus. Deus não vai deixar de cumprir os propósitos dele através da sua vida, da minha vida. Sabe quando a Bíblia fala assim, pastor, que Deus chama uns como vasos de honra e outros de desonra? Não é que Deus quer desonrar uns, mas Deus vai usar a desonra que alguns deram a ele, para que essas pessoas, então, pelo menos as suas vidas desonrosas sejam um exemplo, né? Ou sejam um instrumento para o propósito de Deus. Tá falando mal de Sansão aqui, eu estou falando mal, gente, da falta de temor de Sansão. Porque assim como Sansão, hoje nós vivemos uma geração onde nós temos muitos Sansãos dentro da igreja, convivendo com o povo de Deus. Por quê? São gente que vem de um lar cristão, ou gente que vem de pais, né, que ali sonharam com essa pessoa como filhos, deram tudo para esses filhos, abençoaram esses filhos. Para quê? Para depois esses filhos se desviarem, andarem pelos caminhos escuros. Observe que tudo que não podia tocar no morto, ele vai e toca no leão morto. Come lá, ainda dá né? Não podia
se misturar com nada impuro, ele vai e logo se deita com as prostitutas. Tudo, você vê que ele começa a fazer tudo errado. E mesmo assim, Deus utiliza a vida dele até, né, a sua morte. Mas vamos E continuar. aqui diz, né, que ela o cansava dia após dias, ficando ele a ponto de morrer. Então, assim, eu percebo que tem coisas que às vezes você vai permitindo na sua vida, que daí vão te cansando, né, pastor? São coisas que vão cansando, você nem percebe, porque você se mistura com coisas que não era para se misturar, né? Você está lidando com situações e às vezes você acha que está conseguindo. Você acha que ele se achava dono da situação. Sim. Não, eu controlo, eu acredito que ele tinha uma convicção de que, não, eu sou poderoso, eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho a força em mim, né? Eu faço, eu aconteço, eu me mostro. Então ele acha que tem o pleno controle das coisas. E aqui, ó. Seria hoje os filhinhos de papai, aquele cara que tem o rei na barriga, era Sansão nessa época, gente. E aqui, ó, cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então, tem que cuidar, gente. Porque quando você não percebe, essas coisas vão matando você sem você perceber. Vão te cansando. E você nem percebe que você está, né, morrendo. E agora vamos ver o segredo que ele conta, então. Diz que ele conta um segredo. Vamos ver que segredo é esse. Pois isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Interessante aqui, pastor, deixa eu só chamar a atenção, que aqui ele fala, vou contar meu segredo. Então, ele decide contar, né? E ele fala, né, que ele é nazireu. Então, quer dizer, ele tinha consciência disso. Eu sou alguém separado por Deus. Desde o ventre materno. Eu sou alguém consagrado por Deus. Irmãos, é assim, eu não sou ninguém perfeito, você também não. Mas a consciência é que nós somos separados para Ele, né? Por Ele, para Ele são todas as coisas e nós somos dele. Então, ele tinha essa consciência. Agora, interessante que daí ele fala sobre, para ele, o segredo dele é o cabelo. Só que se a gente for ver, gente, o segredo dele não é o cabelo. A gente vai ver isso depois, porque depois cresce o cabelo dele e a força não volta. A força volta depois, uma outra ação que você vai ver na sequência. Tá? Ele acha, sinceramente, é como se assim, ele acha o seguinte, até então ele já tinha bebido, irmãos, ele não podia, mas ele já tinha bebido. Você vê isso lá nos capítulos anteriores, quando ele vai para Tímina. Tímina era uma cidade, né, que produzia vinho, tá? Ele toma lá os seus porcos, ele já fez coisa que... Ele mexe no cadáver do leão que não podia. Então ele é o tipo da pessoa seguinte, queridos. Por que ele tomou vinho sem poder? Tá? O voto nazireu dizia que ele não podia. Tocou em morto e não podia. Mas o cabelo ele deixou. Por quê, pastor? Porque o cabelo é algo visível. E aquele pecado é o seguinte: se eu corto o cabelo, vão ver que eu rompi com o voto nazireu. Se eu toquei no morto escondido e ninguém sabe, ninguém sabe. Eu posso até dar um pouquinho de mel para meu pai e para minha mãe, que eles não sabem. Beber vinho, posso lá beber, ninguém vai saber. Se eu fizer isso em outra cidade, em outro estado, ninguém vai saber. Né? É o que, gente? É aquelas pessoas que acham hoje que estão bem fazendo coisas para que os outros vejam. Tá? Entenda uma coisa, não é o fato de você estar numa igreja, de você fazer parte de um grupo religioso, de você até ter o título de cristão, que vai fazer você alguém separado, e sim a sua obediência, ao seu compromisso, ao seu voto diante de Deus. Você é dele, você vive para ele, por ele. Tá? É isso que Sansão até aqui então não tinha entendido. Ele estava cego, porque ele não tinha entendido. Ele achava que era o cabelo. Ah, não, se o cabelo... Ah, mas pastor, agora na sequência vamos cortar o cabelo dele, ele vai perder a força. Tá, e é o cabelo. Não é, eu vou te provar depois na sequência que não é, tá bom? Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Mas está vendo, pastor? Ó, cortou o cabelo e a sua força o deixou. Queridos, a força dele o deixou, tá, por causa do cabelo, ou é porque aqui Deus, né, Deus retira dele, tá? Porque se é por causa do cabelo, então quando o cabelo começou a crescer de novo, e nós vamos ver isso, a força tem que voltar, e não voltou. Mas a força volta depois, tá? Quando ele faz uma atitude que você vai ver na sequência. Não dá spoiler, pastor, não dá spoiler. Tá bom, então vamos lá. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado.
Quem que deixou ele? O cabelo? O Senhor. O Senhor, ele não sabia que o Senhor... Não é, não, porque ele está assim... Tanto é que ele acordou como antes. Né? Tipo assim, você acha que ele não percebeu que tinham cortado o cabelo? Ele falou, não, mas como antes, o que ele não sabia que Deus tinha deixado ele. O que muitas pessoas não sabem... Esse que é um perigo, né? Brincam com Deus, não, com as coisas de Deus. Eu vou sair dessa como eu saí outra vez. Não tem problema. Eu fico um pouco afastado de Deus, não tem problema. Depois eu volto. Depois aquela coisa assim, fica brincando. Já fiz outras vezes, deu certo. Deus me acolheu. Tive forças para voltar, né? Então agora acho Deus que vai ter me perdoa, força. eu bebo ali, Deus me perdoa, né? Não tem problema de eu estar misturado, não tem problema de eu estar desconexo, né? Eu falei assim, depois eu volto, Deus me acolhe, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele não despreza ninguém. Afinal de contas, estamos em tempo de pandemia, eu posso ficar em casa, tranquilo. Deus vai entender, né? Que eu estou longe dele, porque eu estou em casa, Deus vai entender, eu não posso ir na igreja, né? Tá? Isso é uma cegueira tão grande, irmãos, que daquilo que é espiritual pode se tornar físico. Veja o que acontece agora com ele. Porque ele fica naquela assim, né? Eu sairei como antes e me livrarei. É aquela assim, certeza burra, né? Tipo assim, eu vou me dar bem de novo. Na verdade, a gente só descobre que a gente tá sozinho quando tá sozinho, né? Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso aqui é triste, gente. Muito triste. Né? Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para casa. Aqui ele fica cego fisicamente. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Isso deve ser bom, porque daí a força voltou, né? Vamos ver? Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Vamos ver aqui. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que os guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as duas colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Observe o verso 28, então, irmãos. Aqui é a chave do retorno do propósito de Deus na vida de Sansão. Verso 28. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. O que mais assusta a gente, porque Manoá era um crente. Manoá era Será que ele falhou também na missão dele, pastor? Tudo indica, pastor. Porque ele estava tão obstinado em ensinar, né? Como que eu vou... Então, mas tudo indica, quando, na leitura, que ele era um homem de oração. Você vê lá nos capítulos anteriores, Manoá orando, pedindo que Deus retorne o anjo para falar para ele como que ele deveria criar esse filho de Deus. Então, recebeu orientações. Particularmente, eu acredito que ele fez o papel dele. Eles fizeram o papel deles. Porque a impressão que dá é que quando Sansão adquire uma idade que ele se sente livre, né? Ele passa a fazer o que passa a fazer o que bem entende. E outras, observe que ele fazia coisas já ocultas, a história do mel, ele ter vencido lá o leão, rasgou o leão, ai que maravilha. Mas depois num outro dia passa lá nos restos mortais daquele leão, toca, né, no mel que está ali. Então, quer dizer, ele está sem temor. Exatamente. É a pessoa que é criada a paz
crentes de verdade, mas que não está conseguindo enxergar. Por isso que eu gosto de usar essa expressão. Você vê que os olhos dele são furados para ver se ele começa a enxergar alguma coisa. Né? Porque quando ele deixa de enxergar fisicamente, Ele começa, né? E passa a sofrer. A ver a realidade dele daí, né? Passa a sofrer fisicamente, porque ele deixou de ser, passou a sofrer. Perdeu a força, vira objeto de zombaria. Estão brincando, chacoteando com ele. Vão matar ele, porque o destino dele é a morte, né? Vão matar ele. Então agora, né, daí você fala assim, no minuto de consciência, ele ora a Deus, verso 28, e Deus retorna a força dele. Queridos, eu digo para você, Deus retornou a força para ele, tá? Depois que ele orou, ou seja, ele pediu a Deus. Mas observe como ainda ele está cego. Você observe na narrativa de Sansão como ainda ele está cego na sua visão. Porque olha só, o verso 28 diz assim, Sansão orou ao Senhor, o soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Queridos, olha como Sansão ainda é egoísta. Que eu me vingue por causa dos meus olhos. Porque eles fizeram... Eu digo assim, me vingue porque isso era um propósito de Deus. Ele tinha que saber disso. Ele durante 40 anos ele reinou. Ele foi juiz, não reinou. Ele foi juiz em Israel. Deus levantou ele como um juiz para quê? Para justamente levantar ele para proteger o povo de Israel do povo filisteus. E agora ele está preocupado. E com certeza ele sabia a vingança dele é com os olhos passou, dele. Né? Sim. Sabia. Então o que eu quero dizer para você assim, é uma pessoa, irmãos, que mesmo até na hora da sua morte ainda está cego. Fisicamente e espiritualmente. Porque acha... E talvez morreu cego, porque morreu achando que aquela força que Deus deu a ele foi para vingar os olhos dele. Que olhos dele, gente? Foi para que se cumprisse um propósito de Deus. Veja ali na narrativa que ali naquele templo eles estavam fazendo uma festa para o Deus deles, para Dagon. Né? Tava lá os sacerdotes, os príncipes, as autoridades, tinha mais de 3.000 pessoas só numa parte lá. E observe que o texto fala que ali ele matou mais gente do que toda a vida dele. Só naquela, tá? Morreu também. Enfim, aquele que era para ter sido um grande herói. Meu Deus, Sansão era para ter sido o Superman, gente. Nossa. Né? Aqui eu digo para você, os propósitos de Deus se cumpriram, mas ele morre de forma vergonhosa e cego, inclusive espiritualmente, porque ainda acha que os últimos momentos de força dele foi para vingar os olhos dele. Não, não foi para vingar os olhos dele. Foi para que Deus cumprisse, né, o juízo sobre aquele povo. Entendeu? Então, queridos, que olha como é muito fácil, pastora, a gente morrer cego. Sabe assim, eu digo para você, o pior não é morrermos. O pior é morrermos cego. Né? Porque se morrermos sem entendimento, por isso que a palavra precisa vir para abrir o nosso entendimento. Para que a gente enxergue. Você que hoje frequenta uma igreja, você que não frequenta uma igreja, você que se denomina cristão ou crente, ou que você crê em Deus, gente, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e físicos para entender que nós somos um propósito de Deus. Existimos para Ele, por Ele. Né? E Deus, Ele vai cumprir os planos dele através de você, pastor, de mim. Claro, agora, o propósito dele vai se cumprir. Agora, de um melhor jeito ou de se outro. eu e você entendermos isso e alinhar com ele. E não fomos só parte disso, né? Mas nós realmente fizermos... não só sermos parte do propósito de Deus, mas que nós possamos sim ser o propósito de Deus também. Né? Que nós possamos ser salvos, que nós possamos garantir a salvação para nós, para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. Imagina a tristeza do coração daqueles pais, né? Vendo o filho de uma promessa, de um ventre que era estéril. Maravilha, gente. O propósito de Deus cumpriu. 40 anos ali, ele livrou Israel. São 40 anos de vitória para Deus. Mas sabe que foi vitória para aquela família? De Manoá? Os aquela pais família teve que buscar o filho morto? Para o Sansão. Ficou na história, uma história do quê? De vitória ou de derrota? De vitória de Deus, mas de derrota pessoal. De derrota familiar. Qual a história que você quer que fique sua? A história de Deus sempre vai ser vitoriosa em sua vida e através dela. Mas o que Deus quer é que você também escreva uma história, né, de vitória na sua vida, na vida dos seus filhos. E é por isso que a palavra do Senhor nos chama a atenção nessa manhã, para que a gente invista. E não queira correr o risco, né, de repente perceber que Deus não estava mais com você. E você sabe, queridos, e talvez a pergunta que você encerre esse vídeo e para você mesmo, mas qual foi a falha então desses pais? Se eles eram aparentemente pessoas tementes a Deus, fizeram tudo certo, receberam de Deus. Irmãos, a grande falha não só desses pais, mas de todo esse período que compreende o livro de Juízes, é que não havia rei sobre eles, não havia líder, não havia liderança sobre eles. Tá?
Você sabe o problema do seu filho se desviar da sua casa, se desviar, se o seu marido se desviar, sua esposa se desviar, é quando não há liderança de Deus através de quem Deus institui como cabeça. Você que é cabeça, você que é esposo, você que é marido, você que talvez não tenha seu marido, você que é mulher, talvez você seja a cabeça. Ore a Deus, Senhor, me dá sabedoria para mim então liderar a minha casa. Saber quando dizer não, saber quando dizer sim. Exatamente, isso é entendeu? sério, gente. Isso é muito sério. E, gente, não tem idade. A Sansão adquiriu a idade dele da liberdade, é democrático, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Não existe isso. Deus, eu digo para você, Deus não deixa. Deus não é democrático. E Deus não deixa os filhos deles fazer o que os filhos deles quer. Não. Deus instrui. Deus enviou o filho dele para morrer por nós, para a gente poder se voltar para ele. Deus só não interfere na nossa vida quando nós não queremos que ele faça isso. Tá? Agora, ele deixou para nós as escrituras, para a gente obedecer a ele. A gente fala mais